Vou comentar aqui um pouco sobre o mercado. Então, primeiro que o mercado abre aqui em um ponto de gap lá no passado, aqui para trás. Então, tinha um gap na abertura e o preço abre caindo. Então, vai ter pessoal lá que vendeu essa barra aqui, se não me engano. E aí, é claro, vender uma barra um assim depois de um gap tão grande de abertura é bem arriscado. Vender a 2 é melhor, porque você já ganha probabilidade, mas perde também em tamanho de alvo. E aí outra opção que você tem diante de um gap assim é esperar aí umas 10 barras, foi o que eu fiz, eu esperei 10 barras para começar a buscar alguma coisa. A barra 10 foi essa aqui, e quando ela aconteceu, para mim, era um mercado de queda contra o gap, mas eu não tinha aqui nas últimas barras muito desequilíbrio, então, e também não tinha compradores ganhando dinheiro no dia para que eu entrasse na compra, então eu preferi não fazer nada e esperar o preço chegar mais baixo, para ver se ele criaria alguma possibilidade de compra ou talvez vendas depois mais alto. Essa linha aqui laranjada é a máxima, essa linha aqui é a máxima lá do dia anterior, então também considerei um ponto importante. E o preço não conseguiu testar essa máxima, não conseguiu testar a média, e aí criou esse primeiro impulso aqui. E aí nesse impulso aqui eu acreditei muito aqui num reteste de topo, ele tinha uma certa probabilidade de fazer uma segunda perna. E aí aqui eu tentei comprar o fechamento dessa barra, não deu, pegou um pouco acima, comprei aqui, depois comprei mais baixo aqui perto desse impulso com o stop aqui abaixo. E aí deu para pegar aqui parciais, eu postei acho que lá no grupo, aqui também parcial e depois a desistência total aqui abaixo dessa barra, então me tirou aqui na barra 27. E aí quando o preço chega aqui, ele cria esse impulso forte. E aí aqui começa a produzir barras fortes vendedoras, como essa barra aqui, por exemplo. Então tem essa outra barra aqui. É, ele começa a produzir essas barras depois de um impulso forte, em um contexto que não é tão favorável para esse tipo aqui de impulso. Então eu tenho que tomar cuidado aqui para não comprar alto, porque comprar alto ali pode ficar armadilhado. Então aqui acima dos topos, o preço não tinha grandes continuidades, ele ia um pouquinho. Então ele vai um pouquinho aqui acima, volta a isso. Vai um pouquinho aqui acima, volta a isso. Então tem que tomar cuidado isso aí para não ficar se armadilhando. Vai um pouquinho aqui acima, apesar de parecer que tem muito momento, ele volta tudo mais uma vez. Então, o último ponto aqui que eu até comentei que talvez seria aceitável um tipo de compra seria essa barra aqui, por ser aí um fundo duplo de sinal. Talvez essa aqui também, mas assim, não são trades para pegar swing, possivelmente são trades mais para pelo menos fazer uma parcial nas máximas devido ao comportamento. Então eu não fiz nenhuma dessas compras, mas tinha aqui motivos favoráveis que eu coloquei lá no grupo também a foto. O preço não conseguia retestar aqui essa região que era o ponto de rompimento. A média ainda ela era muito inclinada para cima. Você olha uma por uma das barras vendedoras. Depois de cada barra vendedora, você tem uma barra aqui de compra, uma barra de compra, barra vendedora. Essa aqui é a única que você tinha continuidade até o momento, mas foi uma barrinha que nem conseguiu fechar abaixo da mínima da barra de venda anterior. E aí você já tem barra de compra. Então, se aqui alguém queria fazer um trade, seria mais correto a favor da tendência, mas não alto aqui, porque a gente já viu o motivo. E aí, por outro lado, você tem também a força dos vendedores que vão se acumulando, né? Então, em algum momento poderia realmente o preço fazer uma correção mais profunda, ou pelo menos testar aqui essa região, isso é o mínimo. Acabou que ele fez esse movimento aqui, fez a correção e fez esse movimento que poderia ser mais forte, mas foi frustrado, não conseguiu chegar nesse ponto aqui embaixo, e aí já soltou algumas barras de alta. Então, o preço nesse ponto aqui, ele já dá para considerar um pouco tarde aí no dia, e o preço começou a cortar a média móvel para baixo, cortou para cima. Então, a gente pode ter aqui uma lateralidade se estendendo por muito tempo, às vezes acontece nesse tipo de contexto. E uma próxima probabilidade aqui dessa lateralidade, se realmente ela se confirmando, era que o preço viesse testar aqui acima. Então, eu até estruturei uma operação pensando nisso, porque se o preço vem abaixo aqui de lateralidade e falha, cria um movimento forte, provavelmente ele vai testar aqui as máximas, ainda que seja lateral e ainda que demore bastante tempo para chegar até aqui. Então, comecei fazendo uma compra aqui mais ou menos nessa região e depois comprei mais aqui embaixo também. Acho que a outra compra pegou no pavio aqui dessa barra.
e aí eu consegui fazer só uma parcial aqui, e aí desistência aqui abaixo, quando o preço veio aqui na barra 67. Então o preço não foi lá testar o topo e quis violar mínimas mais uma vez, então não é legal ficar na frente aqui desse mercado, porque se você for olhar agora, os vendedores não conseguiram testar essas regiões, mas eles acumularam aí por um certo tempo uma certa força. Porque se você olhar as máximas de impulso dos vendedores, tem essa aqui, o preço não conseguiu chegar, tem essa aqui, o preço não tocou exatamente o ponto. E agora você tem essa aqui, apesar de ser um pullback, que não deu continuidade, o preço segurou nesse ponto já. E as barras, assim, não são barras fracas. Então, tem price action, tem vendedores aí vendendo. Se o preço realmente rompesse aqui abaixo, ele poderia ir mais. Foi o que acabou acontecendo. Não que aqui seja um ponto bom de compra, de vendas, porque eu não venderia essa barra aqui possivelmente. Mas é algo que, se você está operando price action e isso aqui não entra, talvez como um trade bom para você, se você não gosta de vender esse tipo de mercado, porque lá no momento talvez você vai estar desenhando algumas linhas passando aqui, uma wedge passando aqui, você vai estar desenhando essa linha aqui, então talvez você não vai querer vender aqui. E tudo bem se resolver ficar de fora do trade e perder todo esse movimento, porque não tem como saber o que vem em seguida. E aí, se você não vende esse tipo de barra, pelo menos aqui você já tem uma noção aqui que é um pouco, aqui é bom começar a pensar em ficar de fora desse trade. Se você comprou aqui em alguma região e se é armadilha, você sabe que mais essa barra aqui agora sim tem que estopar. Em algum momento aqui, se você está comprando e fazendo, escalando aqui, já escalou o máximo da tua mão, contra isso aqui, você vê todas essas barras fechadas, as quatro barras aqui, você está aqui, o preço está aqui, você ainda está comprando em algum lugar, não importa se aqui embaixo tem 50 suportes, se tem Fibo, se tem a média lá do gráfico de diário, não importa o que vai ter aqui embaixo. Isso aqui é para quem opera 5 minutos tem que estopar, né? Não existe ficar contra esse tipo de movimento. E porque aqui realmente o preço poderia sim parar aqui nessas mínimas e soltar um pancadão para cima, por que não? Várias vezes eu já vi isso acontecer. Mas a gente não fica na frente disso aqui por causa disso aqui, porque algumas vezes acontece isso, porque a tendência é para baixo, que nesse momento ele está com um certo momento de queda, então melhor não ficar na frente. Aí o preço solta aqui uma barrinha aqui de compra que não consegue nem romper a barra e aí joga tudo isso aqui para baixo. Então é muito bom não ficar na frente disso. E aí se você não, às vezes não consegue pegar aqui na venda, tudo bem. É importante não é pegar todos os trades, né? Não precisa se preocupar, acho que por perder assim, entradas, perder movimentos. O grande problema é perder dinheiro operando da forma errada. E aí aqui abaixo, obviamente, não preciso nem falar, né? Depois disso aqui não tem mais compras aí por um tempo. Tem que esperar aí que o preço mostre realmente força na compra para depois pensar em compras. E aí aqui abaixo, aqui ele invadiu também o ponto de rompimento do dia anterior. Esse gap aqui era um forte magneto, possivelmente ele fecharia. Você tinha, para quem estava olhando para projeções, você tinha um outro magneto que inclusive era bem aqui também, que era isso aqui. Então você tinha essa força aqui do dia na queda, que quando rompeu ele jogou exatamente isso aqui para cima. Eu não lembro bem o ponto aqui, mas foi mais ou menos aqui assim mesmo, que o preço parou. E aí quando o preço volta e rompe para baixo, ele vem e executa exatamente essa mesma força aqui para baixo. Então eu lembro que deu aqui por esses pavis, eu acho que eu vi agora há pouco. Então deu aqui assim também, com confluência com a região do gap, foi um magneto. Então não dá para você comprando isso aqui, que acaba que é um pouco agressivo. Então é melhor buscar vendas quando possível, tipo essa barra aqui. Claro que não é uma grande venda também, porque você está vendendo baixo nisso aqui. Então você tem que ficar considerando os cenários e tentar estruturar um bom trade. E estruturar um trade de uma forma que você saiba o que você vai fazer na continuidade. Se você vender aqui, você vai estopar aqui. Ou se você vai vender aqui, você vai estopar aqui em cima e vai vender mais aqui. Então tem que saber mais ou menos ter uma noção assim, dessa estruturação para ganhar probabilidade e também para conseguir operar bem, né? E aí quem não conseguiu vender aqui em nenhum momento, talvez conseguiu pegar essa barrinha aqui na média depois, tem muitas barras aqui abaixo, ou talvez até mesmo essa barra. Então aqui daria para tentar buscar alguns trades, e sempre do lado da venda devido a esse comportamento aqui, essa mudança no mercado. Mas aqui é claro, aqui é muito tarde no dia, você já tem uma lateralidade. Aqui dando uma continuidade para um outro tipo de lateralidade, os rompimentos aqui de mínimas
eles não jogam o preço tão longe assim, que provavelmente você tem uma nova falha aqui de mínima, aqui você tem uma nova falha aqui de mínima também, dessa mínima que joga o preço aqui. Então, esse final aqui de dia, se é para operar aqui como lateralidade, então tenta vender o mais alto possível. Essa barra aqui talvez não seria mais. É que aqui você não saberia aquela lateralidade, mas tentar vender essas barras, essas barrinhas aqui, vender abaixo. E aí, quando der errado, tudo bem, vai estopar aqui acima, vai achar os pontos de stop. O importante acho que é isso, estruturar bons trades e caso dê errado, tipo esse meu segundo trade que deu errado, saiu praticamente no 0 a 0, acho que deu um pequeno lucro. Quando dá errado, você sai da frente. Você vê isso aqui vindo, mesmo que se eu tivesse saído negativo aqui, não teria problema, porque provavelmente não perderia muita coisa. E aí, caso tivesse dado certo o trade, eu fiquei com o preço médio, acho que nessa região aqui, mais ou menos, comprado assim, com o preço médio aqui nessa região. E caso tivesse dado um pouquinho mais certo, assim, eu teria conseguido fazer mais parciais aqui no topo e talvez até mais para cima, porque como isso aqui até aquele momento isso aqui ainda era a tendência e a correção aqui ainda era rasa, eu poderia pegar um movimento que saísse daqui, pode ser que ele passaria aqui do topo e iria pelo menos um pouco mais aqui acima. Então, esse é o legal de estruturar essas operações assim. Que inclusive foi mais ou menos o que aconteceu quando eu comprei lá na parte da manhã. Também comprei aqui pensando mais ou menos a mesma coisa. E aí nesse caso foi. O preço foi na máxima, eu saí, foi mais, eu saí. E talvez poderia até ir mais, mas não foi. Mas então, ou seja, aqui o stop era aqui abaixo. O stop era mais ou menos isso aqui. E só de parciais já deu isso aqui. Então, depois deu mais parciais aqui para cima. E aí acabou que a outra parcial não deu, então deu a desistência aqui abaixo. Ou seja, deu um trade provavelmente aqui, se for olhar, deu mais de 2 para 1 de resultado e com probabilidade a meu favor. Então, o que importa realmente é operar bem ou tentar assim operar bem e entender que nem todos os dias não dá positivo, às vezes vai dar negativo, isso não tem como controlar. Mas um ponto também importante é tentar não fazer coisas assim muito erradas durante o dia que afetem a tua semana, o teu longo prazo. Porque senão não adianta você tentar sempre operar bem e vir num dia como hoje, por exemplo, ficar comprando, 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 comprando e tomar essa barra contra. Então acaba que pode ser que uma operação do teu curto prazo afete o teu longo prazo. Isso é ruim. As operações do curto prazo só devem afetar o curto prazo. Então, isso quer dizer mais ou menos que se você operar errado hoje, mesmo que se você tivesse comprado aqui, aqui, aqui e viesse comprando e estopasse aqui nessa barra, se você fez alguma bobagem aqui, ou talvez leu errado o mercado e estopou, todo esse stop aqui desse trade e todo o stop que você sair negativo nesse dia não pode afetar a tua semana. Talvez afete um pouquinho assim a semana, mas não pode afetar consideravelmente a semana, muito menos afetar o mês e sem chance nenhuma de afetar o ano. Se você fizer alguma coisa em um dia ou em uma semana, por exemplo, que afete um ano, é, aí fica ruim realmente. Aí tem que ajustar aí essa parte da quantidade de contratos e tudo mais, porque aí não é só coisa de leitura de price action, mas em relação à leitura de price action, isso que eu falei agora que é mais ou menos o que eu consegui aí observar no dia.